E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente. Aqui quem fala é o Max. E hoje eu tô aqui para fazer com vocês duas leituras, tá bom? São leituras sobre o que você pode compreender dentro de uma situação que está te incomodando, tá? Dentro de uma situação que está tirando seu sossego, que está tirando seu equilíbrio mental, emocional. Vamos olhar para essa questão para entender o que é que o seu espírito está almejando nisso? O que é que você muitas vezes precisa aprender para que a situação se transforme, para que a situação possa caminhar, para que a situação possa fluir. Vamos dar uma olhada? Grupo um vai ser a pirâmide amarela, grupo 2 vai ser a pirâmide azul. Lembrando que é uma tiragem coletiva e você precisa ter o seu senso crítico de entender o que é para você e o que não é. Eu vou ler todas as possibilidades que eu encontrar nas cartas e aí cabe a vocês saber peneirar o que é realmente importante para vocês ou não e já na descrição da história entender se aquilo é para você ou não. Vocês podem escolher o grupo um, o grupo 2 ou escutar as duas mensagens, tá bom? Se vocês gostarem do conteúdo, peço para vocês deixarem comentários, seguir o meu canal e curtir, porque isso ajuda bastante, tá bom? Então vamos começar pelo grupo um. Vou começar pela pirâmide amarela, tá bom? Vamos lá. Vamos entender uma situação que tá te incomodando, que tá tirando seu sossego. Vamos entender como essa situação ela tá andando, como ela tá fluindo, para depois entender o que que você precisa aprender no meio desse contexto. Ó, Arcano da Força, tá? Uma situação provavelmente bastante intensa, que tá trazendo alguns obstáculos para você, que tem bastante renovação. Para algumas pessoas pode envolver uma parceria, pode envolver um relacionamento, pode envolver um contrato, pode envolver questões emocionais. E eu acredito que isso daqui provavelmente aconteceu uma conversa, um acordo. A gente tem um pajem de espadas, uma situação aqui que eu acredito que desperta em vocês uma curiosidade sobre algo, mas que vocês ainda estão tentando compreender isso. Vejo uma situação que traz alguns obstáculos, tá bom? Uma situação que pode ter ficado um pouco mais intensa do que deveria. Ela pode ter começado de uma forma já não fácil, mas eu acredito que vocês provavelmente transporam essas barreiras, esses obstáculos, e algo de novo começou. Algo de novo começou, muito empolgante. Para muitas pessoas isso daqui pode ser um relacionamento, uma parceria, um contrato, alguma coisa nesse sentido. E eu acredito que essa história, ela provavelmente ficou um pouco vaga, ficou um pouco aérea, e vocês não estão compreendendo o que, que pode vir disso. Quais são os próximos passos? Eu acredito que vocês provavelmente estão bastante em dúvida, e eu acredito que isso envolve alguma outra pessoa. A gente tem o 2 de copas aqui, e eu acredito que vocês estejam esperando um desenvolvimento de alguma coisa que pode estar permanecendo de uma determinada forma até o momento. Então vamos entender o que que vocês buscam aprender nessa história? Qual o objetivo do acontecimento dessa história na vida de vocês? O objetivo é o de avanços, tá? Arcano do carro, de vitórias, tá? Provavelmente isso daqui vocês começaram ou fizeram por vontade própria, vocês se lançaram nessa história para alcançar uma satisfação emocional, para entender algo, sabe? Só que eu acredito que essa situação, ela pode estar com um tempo que vocês não esperavam. Para muitas pessoas isso daqui envolve alguma figura feminina, ou pode ser algum homem sensível, mais introspectivo, tá? É, E eu acredito que isso daqui fala sobre dar vazão aos próprios sentimentos. Para muitas pessoas, isso daqui é uma história que desafia vocês emocionalmente, para que vocês aprendam a organizar melhor os sentimentos de vocês. Vamos ver quais são os obstáculos contidos nessa história e qual é o aconselhamento. O aconselhamento é olhar para dentro. Isso daqui é uma história que provavelmente mexe bastante com vocês, nos sentimentos de vocês. Os obstáculos são o arcano da torre, tá? Isso daqui envolve a quebra de alguns padrões. A quebra de alguns padrões é para vocês se libertarem. Essa história provavelmente ela exige que vocês é, se libertem e aceitem que algumas coisas realmente não vão fluir da forma com que vocês gostariam. É, e algumas coisas precisam serem finalizadas, tá? É... Para muitas pessoas, isso daqui é uma história que
ela das duas uma. Ou ela tem uma grande transformação para acontecer, e isso envolve com que vocês entendam como se transformar, como encerrar um ciclo, porque para muitas pessoas isso daqui pode mexer numa dor antiga de vocês, tá? Para muitas pessoas essa história pode ter trazido à tona alguma dor, uma insatisfação que vocês estavam ignorando, ó. E eu acredito que isso daqui estava impedindo vocês de crescer. Só que o impulso do espírito de vocês pelo crescimento provavelmente lançou vocês nessa história e está fazendo com que vocês olhem para dentro dos sentimentos de vocês, para que vocês possam compreender que limpeza é essa que precisa ser feita, que desapego é esse. O que está te aprisionando nessa história? O conselho da espiritualidade é realmente olhar para dentro. Eu acredito que vocês podem estar nessa história com um ímpeto, com uma vontade, com um impulso. E a espiritualidade pede para vocês terem mais paciência. Essa é uma história que envolve muito autoconhecimento. Ela pede que vocês tomem boas decisões. Porque provavelmente isso daqui exige com que vocês sejam incisivos de alguma forma, com que vocês decidam por algo. E pode ser que no passado vocês tenham ficado arrependidos de alguma decisão, de alguma tentativa que frustrou, que machucou, que para vocês foi um fracasso, que foi uma falha. Eu acredito que a vida colocou vocês de novo numa história parecida que vocês já viveram, para que vocês entendam a importância de olhar para dentro e compreender, às vezes, uma lição que faltou numa experiência passada. Entender o que é que tá te deixando insatisfeito ou insatisfeita para que você possa retomar sua motivação. Tá? Essa é uma história que eu acredito que vocês podem ter começado bastante motivados. Nossa, que entusiasmo, eu quero tentar, eu quero fazer. E aí, quando viu, é como se um padrão antigo estivesse se repetindo, para que vocês pudessem se libertar. Porque se dependesse da vontade de vocês, pode ser que vocês evitassem olhar para uma questão do passado. E essa história, para mim, ela envolve um olhar para o passado, compreender uma situação que aconteceu com vocês, compreender algo que muitas vezes pode estar incomodando vocês de forma inconsciente, tá? Para algumas pessoas, essa história ela pode ter começado no momento que vocês estavam meio para baixo, estavam mais introspectivos, estavam mais na de vocês, mais silenciosos. E aí essa história motivou bastante vocês, e vocês provavelmente se entregaram com bastante entusiasmo, e aí quando viu, estavam de frente para alguma antiga dor que retornou para a vida de vocês. Esse é um momento de libertação, requer olhar para dentro e compreender o que é que está prendendo vocês ainda, que está impedindo o crescimento de vocês. Eu tô vendo aqui uma energia que tem um potencial de crescimento muito grande, mas que provavelmente envolve olhar para o passado e compreender alguma coisa que te machucou, aceitar muitas vezes que algumas coisas foram como foram, e entender, e libertar, e soltar. Às vezes alguma mágoa, às vezes alguma insatisfação. Isso daqui podem ser pessoas que podem ter uma conexão com a arte de alguma forma, ou alguma coisa que vocês tinham muita vontade, e aí vocês poderiam ter abandonado uma vontade, um desejo, alguma coisa que era muito importante para vocês, e aí de repente colidiram com uma barreira, com uma situação que envolve que vocês se transformem, envolvem que vocês assumam muitas vezes alguns erros do passado. Isso daqui pode estar falando sobre vocês encararem de frente algum erro que vocês tiveram no passado e que traz uma insatisfação até hoje, e que por não se perdoar muitas vezes, por não soltar esse sentimento, algumas coisas não estão fluindo. E essa situação toda aqui que eu tô vendo, ela é para abrir caminhos, tá? Eu tô vendo algumas pessoas aqui que podem estar com caminhos fechados ou com dificuldades por questões emocionais que estão prendendo vocês ao passado, tá bom? Então, olha para dentro, compreende o que precisa ser compreendido, se liberta do padrão que for necessário, porque essa é uma história para você sair dela com uma vibração mais próspera, com uma vibração mais elevada, tá bom? Então é isso que eu tenho para dizer para vocês. Se vocês quiserem uma leitura mais aprofundada ou saber sobre o meu curso de tarô, vou deixar o meu contato aqui na descrição do vídeo. Se você gostou, se fez sentido para você, peço para que você siga o canal, curta, comente, compartilha, tudo isso é muito importante para o meu crescimento aqui, tá bom?
Então, vamos agora para o grupo 2. Se você quiser continuar, dá uma olhada se tem alguma coisinha para você. Para você que é do grupo 2, seja bem-vindo. Vamos olhar para sua história, vamos entender o contexto disso daqui que está te incomodando, para depois entender o que você precisa aprender no meio disso tudo, tá bom? Vamos lá. Sobre a história. Aqui tem algo complicado, né? Aqui tem algo complicado. Tem uma questão que aqui pode ter a ver com justiça para algumas pessoas. Isso daqui pode ter a ver com questões judiciais, com questões que envolvem direitos, deveres, responsabilidades. E eu acredito que houve um engano de alguma forma. Para algumas pessoas houve mentira, para outras pessoas isso daqui pode ter a ver com dependência emocional, com alguma coisa que você se sinta preso, aprisionado àquilo, uma coisa que é um desejo que traz para sua vida bastante conflito, tá? Às vezes é um padrão de comportamento que você tem que te levou a uma situação que pode ter gerado uma briga, algum conflito, desentendimento, às vezes com alguma pessoa, às vezes com algum homem, tá? Para algumas pessoas isso daqui pode envolver um padrão que se repete demais e que você se sente preso, tá? Quando a gente fala do arcano do diabo, que está presente nessa carta, a gente pode falar até sobre possibilidade de vícios, tá? Pode ser que você esteja enfrentando alguma coisa nesse sentido, alguma coisa que você não consegue soltar, não consegue se libertar. Para algumas pessoas isso daqui envolve medo, tá? Para algumas pessoas isso daqui envolve espiritualidade. Me vem à cabeça uma situação que é como se fosse... Para algumas pessoas isso daqui pode ser questões espirituais, erros com questões espirituais, tá? Presta atenção. Eu sinto uma energia que pode ter a ver até com paranoia. Pode ter a ver até com medo. Eu sinto pessoas aqui que podem estar sentindo medo por alguma questão, às vezes algum erro que vocês cometeram, às vezes alguma questão que vocês podem ter medo de não ter um desfecho justo. Ou lidar com alguma pessoa que traz medo pra vocês de alguma forma, tá? Porque aqui nesse arcano do diabo eu sinto uma situação bem difícil. Uma situação... eu não sei como explicar, mas eu tenho a impressão que é como se fosse um fantasma. Como se fosse um fantasma, alguma coisa do passado, que é como se tivesse voltado para a vida de vocês, algum BO que voltou e, sabe, aquilo incomoda, aquilo traz uma angústia, e isso daqui pode trazer conflitos, isso daqui pode ser uma situação com uma pessoa muito conflituosa, uma pessoa que tira o sossego de vocês, ou que fica atiçando vocês para às vezes testar. Para algumas pessoas daqui pode ser uma questão de trabalho, tá bom? Uma questão de trabalho que traz muita dúvida e do desfecho disso. E para muitas pessoas aqui pode ser bastante conflito dentro do ambiente de trabalho. Vamos olhar para aprender o quê? O obstáculo e o conselho. Isso daqui para mim tem uma questão bastante espiritual, tá? Para entender o quê? Eu acredito que isso daqui envolve alguns erros que vocês podem ter feito com o livre-arbítrio de vocês, tá? Alguma situação que eu acredito que vocês receberam até alguma espécie de alerta, que vocês deveriam ter tido talvez um pouco mais de cautela, e eu acredito que vocês até sabem disso. E eu acredito que vocês podem ter escolhido errado alguma coisa. Vocês podem ter lidado de uma forma difícil com algum dilema. E essa história é para aprender a lidar com o livre-arbítrio. Essa história é para aprender a ser livre. Eu acredito que algumas pessoas aqui estão muito presas a algum sentimento de culpa, alguma questão do passado que está atormentando vocês, que está tirando o sossego de vocês. E vocês estão passando por esse incômodo todo para aprender a lidar com o livre-arbítrio de vocês e tomar boas decisões.
Nove de copas, né? Buscando satisfação. Usufruir do livre-arbítrio, dos momentos que vocês têm da liberdade de vocês e entender nesses cinco de espadas aquilo que vale a pena lutar e aquilo que não vale. Vocês podem ter se envolvido num conflito desnecessário. E também envolve aqui um senso crítico, um senso de justiça dentro do livre-arbítrio. Dentro do livre-arbítrio. E eu acredito que vocês provavelmente estão tendo dificuldade de encerrar alguma coisa aqui, tá? Tá tendo dificuldade de concluir alguma coisa porque tá muito insatisfeito, tá muito incerto. Mas essa situação, ela tá tirando o sossego de vocês. Tem gente aqui que tá com dificuldade de dormir, tem gente aqui que tá sentindo um gosto amargo na boca o tempo inteiro, tem gente aqui que não tá satisfeito com alguma coisa e não consegue abrir mão, não consegue concluir, não consegue soltar. Às vezes é aceitar que em determinado momento você errou e tá tudo bem. Você cometeu algum erro, talvez, aqui, em algum projeto, alguma situação, alguma coisa que você levou e você não escutou a sua intuição, não escutou a sua espiritualidade, né? Aqui pra mim fala bastante sobre intuição. Mas o conselho da espiritualidade é arcano do julgamento, se liberta, tá? Isso daqui é pra você poder deixar pra trás uma situação aqui que eu acredito que pode ter envolvido um erro seu, sim. Para que você tenha uma avaliação melhor das coisas, para que você possa se libertar de antigos padrões, tá? Arcano do julgamento é uma nova era chegando, para você se abrir para coisas melhores. Aqui eu não tô vendo algo que é tipo uma punição da espiritualidade. Não tô vendo punição, não. A espiritualidade que é o seu melhor. Só que ela quer que você se liberte disso. Por isso que você tá vivendo isso daqui. Para muitas pessoas, você pode estar lidando com uma pessoa manipuladora, uma pessoa controladora, uma situação que você se sente preso. Por quê? Porque você precisa aprender a se libertar. Você precisa aprender a se abrir para o novo e entendendo o que é prioridade para você e o que não é. Para muitas vezes você não querer ficar equilibrando um monte de coisa, querer ficar carregando mais do que é saudável para você e poder colocar o ponto final em coisas que estão te incomodando. Tem gente aqui que tá sobrecarregado, que tá querendo lidar com um monte de coisa ao mesmo tempo. E isso tá te sobrecarregando, isso tá te desgastando, tá bom? Então presta atenção nisso, porque toda essa história é pra te libertar. Toda essa história aqui é pra que você alcance coisas melhores, tá bom? Então essa é a sua mensagem da espiritualidade pra hoje, sobre uma situação que te incomoda muito. Agradeço a sua confiança no meu trabalho, espero que tenha te ajudado, tá bom? Se você quiser fazer algum atendimento comigo, vou deixar o meu contato aqui. Se você gostou do conteúdo, peço que você curta, comenta, compartilhe, segue o canal. Tudo isso é muito importante pra mim aqui na plataforma, tá bom? E é isso, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Então, se alguém quiser saber também sobre o meu curso de tarô, eu tenho um curso que ensina vocês a ler as cartas também. É só entrar em contato comigo que eu explico direitinho como funciona a experiência com o Coven do tarô, tá bom? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo.